Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade aqui nos estudos bíblicos e históricos, né? É algo muito importante, eu vou ser sincero para vocês, é algo que mudou a minha vida. Depois que eu tive contato com o divino, né? As pessoas chamam de Deus, eu normalmente gosto que chamo de Pai, nas minhas intimidades, chamo de Eterno, Criador, Altíssimo, né, que é algo muito importante nas nossas vidas. E nós estamos fazendo a citação desse livro, e que o Eterno possa abençoar todos aí, confortar todos, trazendo fé, esperança de dias melhores. Vamos citar esse livro novamente. Ele traz muitas informações muito preciosas para que nós venhamos compreender a história, né? Que é o cristianismo através do século, uma história da igreja cristã, né? Então isso aqui está trazendo relatos históricos, beleza, pessoal? E nós estamos andando com o livro, né? Lendo ele devagarzinho. Deixa eu mostrar aqui, nós estamos aqui, nós já lemos isso aqui e falta esse aqui, né? Então tem umas informações ainda aí pra gente. E aí nós estamos vendo informações bacanas que dá pra gente ter uma compreensão melhor, né, do que nós estamos vivendo nos dias de hoje, como é que os nossos irmãos viveram no passado, né? Então isso é muito importante. Então vamos lá. Os movimentos leigos de reforma. Muito importante isso aqui, pessoal. Vamos tentar entender um pouquinho aqui. A unidade foi o ponto-chave da sociedade medieval. Essa unidade se conseguiu através das instituições universais do Sacro Império Romano, da hierarquia da Igreja Romana e da obediência a ela, e também da padronização espiritual privada pelos sacramentos e pelos credos. Beleza. Sob a aparência de unidade, vigearam sempre, porém, sementes de discórdia. Ao tempo da Reforma, essas sementes se tornaram vulcânicas explosões que rasgaria em pedaço o tecido da religião medieval. Diferentemente dos monges e dos frades, que procuravam realizar reformas internas, só fazer um comentário aqui. Pessoal, esses monges e os frades, né, o Lutero, ele fazia parte de um desses movimentos que eram movimentos que faziam parte da igreja, né? Eles tentavam fazer reformas internas, né? Então é interessante você compreender isso, que Martinho Lutero em nenhum momento ele quis abrir um novo movimento. Ele queria que a igreja viesse, né, tentar voltar ao princípio, né, tentar andar segundo o Novo Testamento, voltar lá conforme a igreja primitiva. Isso era a ideia de Lutero. Em nenhum momento ele tentou, né, criar um movimento paralelo à igreja católica romana. Vamos continuar aqui, pessoal. Os albígenes, os cátaros, os valdenses e outras seitas, aqui eles falam seitas, mas eu vou colocar movimentos, né? Surgiram como revoltas externas para purificar a religião na última parte do século XII. Então aqui já foi alguns movimentos que surgiu, né, para poder estar purificando, porque eles viram que a igreja estava totalmente fora do padrão
né, da igreja primitiva. Quando eu falo igreja aqui, pessoal, estou falando dos movimentos lá no início, né, dos discípulos ali de Yahushua, né, de Jesus, que é narrado nos evangelhos e também ali nas cartas de recomendação do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento narra a história ali dos irmãos no início. A prática permanente da corrupção na vida e nos hábitos da hierarquia papal é a preocupação constante com atividades seculares por parte do papado levaram muitos a reagir contra a falta da força espiritual que parecia ver em suas igrejas locais. Então, houve motivos. É interessante que a hierarquia era uma delas, né? E esses movimentos viram que estava errado, né? O papado ali, o Papa estava mais preocupado com as coisas seculares do que as coisas da igreja. A igreja estava morta espiritualmente falando, né? Aqui está trazendo os dados históricos. A maioria das informações sobre essas comunidades medievais foi conservada pelos seus inimigos e não pelos simpatizantes, o que faz com que seja rara as informações dignas de crédito. Isso aqui é importante, pessoal, você saber. Nós vamos falar sobre esses movimentos, que aqui são 3 movimentos, e quem traz as informações desses movimentos são os inimigos, né? Foi as pessoas que foram contra esses movimentos, né? Então, nós temos que tomar cuidado e filtrar as informações que eles falam sobre esses movimentos, que nós vamos ver cada movimento separadamente nos vídeos posteriores, beleza? Então, tanto os albígenes como os valdenses procuravam voltar à pureza da religião que vivia no Novo Testamento. Eles foram precursores da reforma, né? Então nós vamos perceber que esses movimentos eles surgiram por quê? Porque eles viram que a igreja, né, naquele momento, no século XII, ela estava totalmente diferente do que foi ensinado por Yahushua, né, por Jesus e pelos discípulos, né, que nós conhecemos como os apóstolos. Ela estava totalmente diferente. E esses movimentos surgiram, né, para poder estar tentando voltar à pureza, tentar voltar ao princípio. E interessante que hoje nós temos aí o Novo Testamento, né, eu faço um desafio para qualquer pessoa. Leia o Novo Testamento, né, de forma linear e olha para a igreja hoje. Você vai perceber claramente que não tem nenhum tipo de... Não se assemelha, está totalmente diferente, né? Então, esses movimentos surgiram para poder tentar voltar à pureza, porque, de fato, se você ler o Novo Testamento, as cartas de orientação ali dos discípulos, você vai perceber que era um movimento totalmente diferente, né, do que estava aqui no século XII, beleza? E eu até posso acrescentar que até nos dias atuais, no século XXI, realmente está muito longe do que viveram lá os primeiros discípulos ali, no primeiro século, beleza? Então vamos aí, eu vou fazer mais 3 vídeos, né, falando sobre esses movimentos, cada um separadamente, e nós vamos tentar trazer informações que vai nos ajudar a entender muito sobre a história. Não estou falando mal da igreja, o nosso objetivo aqui, eu sou discípulo do Messias, de Yahushua, né, de Jesus, que as pessoas conhecem como Jesus. Eu sou discípulo dele, então eu tenho que pegar ele como exemplo, eu tenho que fazer o que ele ensinou para os seus discípulos, entendeu? Então eu tento viver voltando no tempo, né, praticando aquilo que ele ensinou. É muito difícil, mas com a força do Pai, né,
nós vamos conseguir viver dessa forma, beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.